lei do livre-arbítrio, ela realmente existe? Ou ela é simplesmente uma ilusão contada para nós para que a gente possa acreditar que somos livres quando na realidade não somos? Ou será que somos? Vamos compreender essa dicotomia que está pairando nos dias de hoje, onde tem um grupo de pessoas que dizem que não, isso não existe, e outro grupo de pessoas que diz sim, esta lei vigora entre nós. Hoje eu vou falar um pouco com você sobre o princípio, a lei universal do livre-arbítrio, que hoje em dia está algo muito interessante, porque existem muitas controvérsias, muitas pessoas falando que não existe livre-arbítrio porque nós estamos submetidos a um tipo de cultura, de uma sociedade, dependendo da maneira como onde você nasceu e das coisas que estão acontecendo, e que as pessoas não têm essa tal de liberdade para escolher, que nós somos meio que induzidos e conduzidos a agirmos de determinadas maneiras, e que então começam a refutar esta lei como se ela não existisse. Que imagine a história, né? Que história é essa? E ela é um pouco perigosa, porque como ela é muito consistente racionalmente, até traz uma certa logicidade, falarmos que, nossa, o livre-arbítrio realmente não existe desse jeito, é um devaneio, é uma ilusão, isso se torna um pouco perigoso, porque ao concordar com isso, você está concordando de que você não tem domínio nenhum sobre a sua vida. E mais do que isso, que você não é responsável pelas coisas que você faz. Então imagina, você toma alguma atitude, toma determinados comportamentos, daí você fala, mas você teve a escolha, foi a sua liberdade, você escolheu agir ou fazer tal coisa. Não, eu fui imbuído por N fatores externos a mim que me fizeram fazer tais coisas. Então percebe que aí você começa a achar que então o ser humano perdeu o que há de mais valioso em nós, que é justamente você escolher o que você quer para a sua vida e saber que você tem este poder de escolha. E que essa escolha e poder escolher, ela é angustiante, nos dá angústia. Porque no momento em que você escolhe fazer algo, você deixou de fazer todas as outras milhões de coisas que você tinha para fazer, o que você poderia fazer. Então essa escolha, ela é limitante. E ao mesmo tempo ela abre um portal para você continuar prosseguindo em cima daquela escolha. Mas o momento da escolha é altamente angustiante. Jean Paul Sartre já falou isso, né, um grande filósofo, que ele dizia exatamente isso, que a maior angústia do ser humano é que ele está fadado a escolher. Mesmo quando você escolhe entregar o seu poder de escolha para alguém, então escolha você, faça você, decida você, já foi uma escolha sua em entregar essa escolha para o outro, para que ele pudesse fazer o que ele quisesse. Mas partiu de você delegar isso. Então essa é uma angústia nossa. E daí eu acredito que muitas pessoas que acabam, sim, indo contra esta lei universal, é por causa dessa angústia. E também é uma maneira de falar assim, eu não tive essa responsabilidade. Daí, se a gente puder até pensar de uma forma até mais catastrófica, então você pode, sei lá, fazer atrocidades, cometer atos terríveis e dizer que foi o quê? Foi o governo, foi a política, foi a situação, que você não tinha outro jeito, você foi imbuído aquilo. Então percebe que é perigoso, até uma certa forma é perigoso isso, porque faz com que o ser humano simplesmente faça o que eu posso fazer um monte de coisa, mas não fui eu, não tem nada a ver comigo. Tem um monte de uma história pregressa a mim que me conduziu a isso. E a gente vê histórias de tantas pessoas que nasceram em circunstâncias muito restritivas, muito difíceis, e que conseguiram galgar e realizar outras coisas. E outras pessoas que tiveram a mesma experiência restritiva ficaram ali, naquela mesma vida, não progrediram, não fizeram nada de diferente. E aí eu me pergunto, mas essa restrição estava ali para os dois.
O que fez um ter uma força para sair e o outro não ter essa força e usou essa força para ficar? Foi algo externo ou foi algo interno de uma escolha de cada uma dessas pessoas? Então, nós não podemos dizer que o fato de você ter nascido em uma família X, ter vivido determinadas circunstâncias, vai ser determinante de como será as suas escolhas. Você sempre terá a oportunidade, a chance de escolher fazer diferente daquilo que já foi vivido. Ou também escolher fazer igual. E isso nos coloca numa força interna muito grande, que é aquela força que diz: eu posso mudar a minha trajetória, independente do que me aconteceu, porque eu tenho esta força de decidir o caminho que eu vou querer tomar. Agora, é muito fácil a gente cruzar os nossos braços e simplesmente falar: não tive escolha, fui obrigado. Ninguém é obrigado a tomar decisões. As decisões, elas são, muitas vezes, como eu disse, angustiantes para se tomar, porque você tem que o quê? Colocar a sua cara e falar: é isso que eu quero. É assumir, é se apresentar no palco da vida. E muitas pessoas preferem estar nos bastidores. Então, tudo bem você até em alguns momentos da vida se manter nos bastidores por escolha sua, não por imposição de algo ou de alguém. Então, assumir a nossa liberdade de escolher é trazer o seu próprio poder. E é claro que também é reconhecer que o outro também tem esta liberdade de escolher. E é aí que mora também um outro, não digo perigo, mas um outro desconforto. Porque assumir a minha vontade, aquilo que eu quero fazer, por um lado é muito bom, mas e respeitar a vontade do outro? O livre-arbítrio do outro, que quer ir por um outro caminho. E quantas vezes a gente não tenta, trazer o outro para a nossa própria escolha? É aí que a gente diz que nós estamos invadindo o livre-arbítrio do outro. É quando eu não respeito a vontade, a supremacia da vontade daquele ser humano. Eu quero impor a minha vontade à vontade dele. E aí é que gera as invasões, que é altamente perniciosa para ambos os lados. E há pessoas que se sentem muito poderosas ao invadir o livre-arbítrio do outro e conseguir trazer o outro para si. Mas isso gera um peso danado, que é aquela coisa de estar, aquela sensação de todos dependem de mim, ou eu estou me sobrecarregando. E quando eu escuto as pessoas falarem: eu estou muito sobrecarregada, eu falo: onde é que ela está invadindo e tirando o poder do outro? Toda pessoa muito sobrecarregada está tirando o poder de alguém e achando que só ela pode. Então, invadir e puxar e tirar o outro da sua liberdade de escolher, e você escolher forçosamente ou por meio de manipulações ou por quaisquer outros meios, não importa. Isso vai gerar um peso para você, porque você tirou do outro e trouxe para você. Então, essa é uma lei que não tem como a gente querer simplesmente tapar os nossos olhos e falar: não existe. Não adianta também você vir com um repertório racional, comprovando por A mais B que isso também não existe, porque tudo isto só tem um nome: é fuga da sua própria responsabilidade. É querer fugir das suas próprias escolhas. É querer simplesmente arquitetar alguma coisa dentro de você que justifique as tuas ações. Você fez porque quis fazer. Lá no fundo tinha uma vontade. E quando você respeita a sua própria vontade, das suas escolhas, você consegue respeitar as escolhas do outro. Quando a gente não respeita as nossas escolhas, a gente acaba também não respeitando a escolha do outro. O que eu faço comigo é o que eu faço com o outro. Então, poder se relacionar com as pessoas é ter muito claro o que você quer, ter muito claro o que o outro quer, saber o que o outro está escolhendo, o que você está escolhendo, e aceitar, por mais contraditória que seja a escolha do outro.
é a escolha dele. Aí você pode me perguntar, mas como que eu vou poder caminhar ou trilhar um caminho se a pessoa escolhe algo totalmente diferente? É o momento que a gente se pergunta. Se eu quero ir para a direita e você para a esquerda, e não há um caminho condizente para nós dois, então nós já fizemos a nossa escolha. Escolho ir para a direita a estar com você. Ou deixo de ir para a direita, abro mão da escolha de querer ir para a direita, porque escolho estar com você. A gente não assume isso. E daí a gente deixa de ir para a direita, que era a nossa vontade, não assumimos que foi uma escolha e começamos a cobrar desta pessoa. Deixei de fazer isso para estar com você e olha só, né? Começamos a cobrar as coisas, as desventuras desta escolha. Enquanto se você assumir e falar assim, eu deixei de fazer tudo aquilo para estar aqui. Isso fui eu que quis. Você libera o outro. Você não gera peso no outro pela sua escolha. E você também não gera peso em você pela sua escolha. Então, assumir o nosso livre-arbítrio nos traz leveza. Pode ser, como disse João Paul Sartre, angustiante no primeiro momento. Mas é uma angústia que a gente tem que atravessar para poder usufruir a leveza e a liberdade que essas escolhas nos trazem. Então é isso que eu queria compartilhar aqui agora com você. Mas antes de mais nada, você tem a escolha, mas eu aqui faço a minha vontade. Peço, exponho a minha vontade. Se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, clica no sininho. Essa é a minha vontade, mas você tem a escolha de não fazer.